Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maister. Eu sou Esther Roxy, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá! Continuação do capítulo 16, Identidades Reveladas. Lina deixou as fitas com o Wydell e disse que precisava ir sozinha para casa. Ele se sentiu incomodado a tal ponto que seu corpo parecia coçar de tanta curiosidade. Aquela pequena fita continha respostas para um dos grandes mistérios de sua vida. Ele finalmente poderia entender o porquê de suas mães se odiarem tanto, enquanto seus pais eram tão próximos. Mesmo que pela reação de Lina descobrir o motivo começasse a parecer um pouco assustador, ele sentia que precisava saber. Desesperadamente, ele tinha que escutar o que dizia aquela fita o quanto antes. Ele só conseguia pensar em uma pessoa que tivesse um daqueles aparelhos. E essa pessoa era sua avó materna. Ligou para ela imediatamente e avisou que passaria lá para buscar o equipamento. Mas estava tão ansioso que acabou escutando a fita lá na casa dela mesmo. Na gravação, ouvia-se que o set de filmagem já estava pronto para que começassem a gravar. O diretor verificava se de fato todos estavam nos lugares corretos. O staff comunicava que Giovanna já estava à espera da amiga, que ainda estava terminando de se maquiar em seu camarim. De repente, em meio àqueles ruídos de fundo, ouvia-se uma conversa sair pelos alto-falantes. Era a voz de Una. A voz dizia que estava farta de ter que posar de amiga de alguém como Giovanna e admitia ter um repúdio absoluto por estrangeiros de países como o Brasil. Ela ainda ofendia mais uma série de pessoas que trabalhavam com ela, jorrando ofensas e revelando alguns dados íntimos de algum deles. Seu discurso exalava ódio e preconceito. Os burburinhos se calavam imediatamente enquanto Giovanna dava um grito agudo e estridente. Em seguida, ouviam-se sons altos nervosos de uma pessoa que parecia estar bufando de raiva. Uma forte interferência no sinal do alto-falante impediu que o som produzido no momento que Giovanna abriu a porta do camarim repercutisse por ele. Brevemente, foi como se o áudio do alto-falante tivesse sido cortado e o som gerado pela abertura violenta da porta fosse ouvido apenas como um som de fundo. Mas logo o alto-falante voltou a funcionar, transmitindo a conversa das duas por todo o set. Una pedia educadamente que a maquiadora saísse e as deixasse a sós. Pelo jeito que falava, demonstrava não saber que o diálogo estava sendo transmitido. Já Giovanna parecia não se importar com isso e continuava gritando. Ela estava furiosa. Aos gritos, perguntava com indignação como Una tinha tido coragem de fingir ser sua melhor amiga por todos aqueles anos. Em um primeiro momento, Una tentou perguntar do que ela estava falando, mas logo também adequou seu tom de voz ao da modelo. Igualmente irritada, Una perguntava o porquê da amiga ter pegado o celular dela escondido e enviado mensagens tão ofensivas para um de seus grandes amigos. Giovanna gritava negando as acusações. Ouviam-se objetos caindo sobre a bancada do camarim, como se indicasse que as duas estavam se empurrando contra as paredes ou puxando uma a outra pelos cabelos descontroladamente. A gritaria continuava com uma montanha sem fim de acusações, até que depois de um grande estrondo veio um breve momento de silêncio. Voltava-se a ouvir os passos duros das duas saindo do camarim, a porta sendo esmurrada e os berros desincronizados delas, dizendo que estava tudo cancelado porque elas nunca mais queriam ver uma cara da outra. O fim do áudio marcava também o fim daquela amizade. A avó de Minsock estava tão horrorizada com a gravação quanto ele. Os dois se entreolhavam descrentes. Seus rostos pareciam tão confusos que suas expressões eram indefinidas. Sua mãe sempre foi muito enérgica, meu querido, disse a avó com tranquilidade, apesar de estar com as mãos trêmulas. Mas ela sempre teve um bom coração. Eu me lembro dessa mocinha do alto. Giovanna é o nome dela, muito bonita e brincalhona. Sua mãe costumava adorar essa menina. Elas viviam grudadas desde o dia em que se conheceram. Você deve saber que sua mãe nunca teve problema em se relacionar com estrangeiros. Pelo contrário, ela sempre fez amizade com vários deles. Tanto é que aqui no bairro todos comentavam que nem precisavam sair do país para dar uma volta ao mundo em um dia. Era só vir aqui e conversar com algum dos amigos de Una. Sempre foi assim. Depois ela acabou se casando com seu pai, que é brasileiro, e teve você. Quando vocês se mudaram para Recife, ela só dizia que as pessoas de lá faziam com que ela se sentisse em casa.
Realmente eu me lembro que elas brigaram, um tempo antes de você nascer. Una nunca nos explicou por que Giovanna não voltou mais aqui. Seu pai até me perguntou sobre o relacionamento delas uma vez, mas ela nunca me contou nada sobre a briga, nem pra mim e nem pra ele. Não consigo entender que loucura é essa que acabamos de ouvir, meu querido. Mas eu tenho certeza de que sua mãe nunca teria dito nada disso. A avó pegou o toca-fitas e o sacolejou, dando alguns tapinhas fortes. Esse troço deve estar estragado, tenho certeza. Se você prestar bastante atenção, disse ela rebobinando a fita pela terceira vez para que o neto pudesse notar o que ela havia percebido. A voz dela parece um pouquinho diferente antes e depois desse barulho estridente da interferência. Repare bem, meu querido. Missoco voltou para sua casa e não podia desconsiderar o que a avó lhe dissera. Afinal, realmente não parecia nada típico de Una dizer todos aqueles comentários xenofóbicos. Parecia algo que ela não tinha dito, mas que definitivamente foi dito com sua voz. Ele, que levara o equipamento para sua casa, o conectou na tomada e voltou a ouvir o trecho indicado pela avó em um loop. Ele ouvia e rebobinava a fita para ouvir novamente. E a cada vez que fazia isso, ficava mais evidente de que a avó tinha absoluta razão. Era a mesma voz, só que com algo diferente. Quando se deu por satisfeito de ouvir a fita, se jogou no sofá e pousou os olhos na foto que deixara em sua mesinha de centro. Após encarar o teto por alguns minutos, levantou em um pulo e foi buscar o notebook. Arregaçou as mangas da camisa e começou a pesquisar a fundo tudo sobre a doutora Young. Algumas horas depois, já havia um dossiê detalhado sobre ela montado. Finalmente, alguns pontos começavam finalmente a se encaixar. Doutora Young era uma grande estudiosa na área de deepfake e inteligência artificial, um dos grandes nomes de renome internacional naquela área. Ela vivia nos Estados Unidos, tinha um PhD em Machine Learning, obtido em uma das universidades mais famosas do mundo. Um de seus artigos mais lidos era sobre como construir novas realidades e criar mundos paralelos. Em uma de suas mais recentes empreitadas científicas, estava estudando padrões da genética humana a fim de determinar o modelo de DNA perfeito. A resposta para o ódio de suas mães brotava em sua mente e se contrapunha com algo que a avó lhe dissera antes de sair da casa dela. A mãe costumava usar uma correntinha de coração partido todos os dias durante o ensino médio. Segundo a avó, Una e Giovanna eram tão inseparáveis que fizeram várias juras de amizade em torno daquele colar. Cada uma carregava consigo uma parte do coração, que se encaixava perfeitamente quando reunida. Afinal, elas se consideravam como almas gêmeas, e seus corações se entendiam como se fosse um. Aquela era a história daquele colar, que ficara jogado em um canto da casa de sua avó e esquecido pela mãe depois da enorme briga que houve entre ela e a amiga.